Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, uma passagem muito bonita chamada Transfiguração. Eu fiz um estudo completo a esse respeito, que está aí registrado no YouTube. Jesus sobe a um monte, porque é lógico que ele foi avisado que alguém queria conversar com ele. E ele leva João, Pedro e Tiago, que já expliquei, são os 3 médiuns maiores que ele tem. Chegando lá, Jesus no alto daquele monte se transfigurou. E Lucas conta pra gente também Marcos e Mateus, são 3 evangelistas, João não. Que Jesus se transfigurou e ficou tão branco, que é interessante que Marcos coloca que nenhum lavandeiro conseguiria colocar uma roupa tão branca como aquela. E dele emanava muita luz, desse branco que ele estava. Ele se transfigurou. E os apóstolos se assustaram, ficaram com medo daquela transfiguração. Interessante, as pessoas têm medo da luz, né? Jesus ali transfigurado, e aí eles viram de um lado Moisés e do outro lado de Jesus estava Elias. E o mais interessante é que eles chamaram Jesus para poder falar para Jesus sobre a morte que ele ia ter. Nesse diálogo, falaram com ele: se você continuar não cumprindo os desígnios de Javé, gente, isso está na revelação cósmica, viu? Você vai ser apedrejado ou crucificado. E Jesus então fala com eles: eu não vou mudar. Porque na verdade, nessa revelação cósmica, esses espíritos vieram alertar Jesus que a missão dele como Messias seria guerrear contra o povo romano, pegar em armas. E Jesus então fala com eles: eu não posso falar de amor e ter armas nas minhas mãos. Então, eles alertam a ele: se você continuar, você vai ser morto, apedrejado ou crucificado. Nós vamos interferir. E Jesus diz a eles: não interfira. Nesse momento que eles estavam duvidando se Jesus estava entendendo o recado, na revelação cósmica, Jean Valjean diz que Jesus então passa a conversar com eles na linguagem de capela, que os dois vieram desse sistema de capela. Capela é um sistema, tá, gente? E ele conversa na língua de capela. Como os apóstolos estavam muito assustados com aquilo tudo, caiu uma nuvem enorme por cima deles e eles adormeceram. Eles não ouviram o diálogo e a partir daí eles não viram nada. Eles caíram num sono profundo. E quando acordaram, é lógico, os dois já não estavam mais, Moisés e Elias. Só Jesus, ainda transfigurado e ainda resplandecente. E Pedro, em meio àquele susto, em meio àquele temor que ele estava, primeiro por ver Jesus naquela forma brilhante, e também a presença de Moisés e de Elias, que ele sabia que já haviam morrido há muito tempo. Moisés e Elias são citados no Velho Testamento. Eles já haviam morrido, ou seja, eles estavam ali em espírito, materializaram e se mostraram com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito, seu corpo celeste, seu corpo incorruptível, os dois. Eles vieram alertar Jesus. Então, o nosso estudo de hoje, eu coloquei a Pedro e as tendas. Eu vou basear aqui só num versículo. Pedro e as tendas. No Evangelho de Mateus, ele não usa a palavra tendas, ele diz tabernáculo. Tabernáculo eram umas tendas que o povo, quando vinha de fora para visitar Jerusalém, e era muito comum, principalmente uma vez por ano,
que tinha a festa dos tabernáculos. Como essas pessoas chegavam e não tinham onde ficar, e eram multidões, assim, muita gente, eles armavam tendas que se chamavam tabernáculos. E essas pessoas ali montavam suas barracas para vender os animais para sacrifício. Eu falei essas pessoas, não quero dizer todas não, tá, gente? Tabernáculo, então, são umas cabanas montadas por toda Jerusalém, para que essas pessoas pudessem ter um lugar para ficar, para se abrigar, para dormir. E Marcos já usa a palavra cabana. Quem usa a palavra tenda é Lucas. Então Pedro ali em meio àquele susto e aquele medo, também Tiago e João, Pedro faz uma pergunta boba para Jesus. Esse trecho, esse versículo que eu quero demonstrar. E aconteceu quando aqueles se apartaram dele, os dois, Moisés e Elias. Pedro nem viu, Pedro nem entendeu. Ele estava tão assustado em meio àquela nuvem que desceu. E ele vai dizer para Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui. Nós, né? É bom que estejamos aqui. E façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Lá no Evangelho de Marcos, ele diz que Pedro não sabia o que falar, por isso ele falou isso. Ele estava tão aparvalhado com aquela visão que ele teve ali daquele momento, daquela luz imensa de Jesus, aquela transfiguração com aquela roupa brilhante, ultra branca, ele não sabia o que dizer. Então ele sai com essa questão. Vamos então, Senhor, fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Olha isso, gente. É incrível, né? Hoje nós temos a doutrina espírita e também a revelação cósmica, que vem nos esclarecer a respeito dessas visões. Pessoas que veem espíritos, mas o médium, ele corre o risco não só de ver a luz, a transfiguração, né? O brilho de um espírito de luz, mas ele também vê coisas feias. Eu, então, vejo mais coisa feia do que coisa bonita. É o chamado umbral, e os católicos chamam de inferno, tanto o outro chama de trevas, tanto faz. O nome não importa, importa que o local só tem espírito das trevas. Essa visão, ela é muito bem explicada por Allan Kardec, que as pessoas que são médiums, ela tem uma condição na sua glândula pineal, ou o nome científico dela é epífise. Não vamos confundir com hipófise, é epífise. E apelidada de pineal, porque ela tem o formato de uma pequena pinha. É do tamanho de um grãozinho de feijão, aqui no meio dos 2 olhos, no nosso cérebro. Toda pessoa que tem essa sensibilidade mediúnica é porque através da pineal ela consegue perceber, ver nitidamente, ou ver vultos, ou ouvir vozes, barulhos. É muito comum o médium, sim. Então, o médium tem que se informar, procurar estudar o fenômeno para não fazer igual os 3 fizeram, ficar com medo das aparições. Por que ter medo de espírito? Daqui uns tempos você será corpo espiritual, eu e todos nós. Todos vamos perder esse corpo aqui, ó, material. Então,
Olha o que Pedro faz. Despista o assunto, ao invés de aproveitar o momento. Senhor, o que foi que aconteceu, né? Por que o senhor está tão brilhante? Por que seus cabelos estão tão brilhantes? Ele ficou tão brilhante, tão resplandecente, que no final aqui explica. Quando ele desce do monte, ele encontra uma multidão em torno de um pai aflito, que o filho era endemoniado. Hoje a gente fala obsidiado. E quando Jesus desce do monte, aquela multidão que estava ali, a maioria deles correram. Correram, está descrito aqui no próximo item, que é a cura do jovem lunático. Jesus, quando desce, ele ainda mantém aquela aparência brilhante no corpo material. A maioria saiu correndo. Ninguém quis uma explicação do Senhor a aquele respeito. Ao invés de Pedro aproveitar para aprender o fenômeno, ele então vai propor fazer 3 tendas. Inclusive, dando uma mancada, né? Fazer tenda para espírito. O que ele considerou? Que Moisés e Elias estavam com a matéria, que precisava se abrigar embaixo de uma tenda, de uma cabana ou de um tabernáculo? Ele pensou assim. Porque se ele tivesse instruído, como nós hoje temos 2 revelações maravilhosas, que é a doutrina dos espíritos e também agora a revelação cósmica, que é chamada de terceira onda, através de Jean Vauelan, não precisaria fazer essa pergunta. Isso aí é as situações dos tempos. Cada tempo dentro dos seus fenômenos. Naquela época, os apóstolos, né, João, Tiago e Pedro, não sabiam nem o que perguntar a Jesus. Hoje a gente já tem essa condição. Quem aceita se instruir, que aliás, a nossa doutrina espírita tem uma frase fantástica. Kardec diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução, ela tira esse medo, ela tira esse receio de ver espíritos, inclusive o sofrimento das nossas crianças. Gente, quando vocês saírem pelas ruas, no meio desse comércio barulhento, né? A camelagem, lojas com entra e sai, aqui na minha cidade, o centro da cidade, ela fica lotada daquela questão de compra, 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 compra. Observa as crianças, olhar assustado, tentando acompanhar a mãe ou a pessoa que está cuidando, olhando para os lados e chorando copiosamente, com carinha de medo, porque eles veem aquilo que a gente não vê. Cuidado com a sua criança. A sua criança vem lá do mundo espiritual muito sensível, com uma pineal muito ativada. Ela vê. E quando a criança te disser que está vendo alguém dentro de casa, não fala que é mentira, não. Acredita nela. Isso. Eu tive uma criança sob os meus cuidados que ela via num cantinho atrás do guarda-roupa, tinha sempre um homem, e ela apontava e falava: o homem está ali. Mas não desacredita, não. Não desacredita quando ela começar a escrever alguma coisa, tipo um poema, algumas frases. Não desacredita, não. Desenho. Quando ela fizer um desenho, observe o que ela quer te falar através daquele desenho. É muito importante se esclarecer a esse respeito. Isso acontece muito, muito, muito com adolescentes. Cuidado com o seu adolescente, com essa explosão da pineal, que agora está liberada. Por que agora? Antes ela tinha a função de refrear os instintos sexuais. Agora ela
perde essa função, porque ela vai liberar as glândulas que comandam, né, essa questão fisiológica do desejo, do sexo. E é aí que os espíritos aproveitam para sugar. E eles vêm, tá? Ficam presos dentro do quarto, fica muito ligado nas tecnologias para poder desviar o pensamento daquilo que eles estão ouvindo e vendo. Muito cuidado, porque esses espíritos aproveitam mesmo dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes. E Pedro, como era o maior médium deles, depois mais tarde foi João, que até recebeu o livro do Apocalipse através da mediunidade. Lá ele conta as coisas que ele viu e ouviu. Então, eles não tinham nenhum tipo de instrução. Por isso, Pedro sai pela tangente para despistar o medo dele e vai dizer uma coisa dessa para Jesus. É bom que façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E os 2 evangelistas, Lucas e Marcos, vão relatar, Pedro não sabia o que falar. Aí ele fala uma bobagem dessa. E quando Pedro dá por conta depois dessa fala boba, os 2 já tinham sumido. Jesus já estava sozinho, de pé, ainda todo resplandecente. Esse é o nosso recado de hoje. Instruí-vos. Você não precisa deixar a sua religião para estudar a mediunidade. Eu te recomendo o fantástico que chama O Livro dos Médiuns. O princípio desse livro é cansativo, enjoado, mas não desiste não. Lá, Allan Kardec vem explicar os tipos de mediunidade, mas é muito tipo de mediunidade. A minha se chama mediunidade sensitiva. Eu não incorporo, mas eu ouço, eu vejo e eu sinto. Por isso é que é sensitiva. Então fica aí o recado para a gente não bancar Pedro, para a gente não ser igual Pedro, para a gente saber quando a gente tiver uma visão, uma criança nossa, um adolescente. E lá na velhice, com mais de uns 80 anos, sabia que retorna? Eu tenho 4 idosos dentro da minha casa. E 2 deles estão tendo visões toda noite. Vem uma bobagem, vem falar alguma coisa, confundindo risquinho na parede com bicho, tem alguém ali. A minha irmã paraplégica, ela já viu a mãe dela aqui dentro de casa várias vezes. A mãe biológica, né? Essa minha irmã é irmã do coração, é de criação, foi minha mãe que criou. Ela vê a mãe biológica que vem visitá-la e ela tem um amor imenso pela mãe biológica. Fica aí o nosso recado de hoje, baseado no Evangelho de Lucas. Oh, gente, eu não falei para vocês o capítulo, né? O capítulo é o 9, o versículo é do 28 ao 36. Lucas 9, 28 ao 36. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhada. Mas olha o item a seguir que vai falar de Jesus descendo o monte, assustando as pessoas, aí todo mundo correndo. A luz também assusta. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e que possamos sustentar, compreender esses fenômenos, para que não venhamos para Jesus e vamos propor Ele que nós vamos fazer 3 tendas. Beijo!